Boa noite, nós somos do Portal Vida, projeto Cirandando, e vamos hoje receber para conversar sobre vitalidade e consciência corporal um grande amigo, mas também um grande educador e que faz um trabalho de consciência corporal tanto aqui no Brasil como em lugares. É o senhor Norval Cruz, né, que eu acho que muita gente conhece. Também a Cecília, que acabou de chegar. Nós estamos a chegar. E assim, quem é o Norval? É da Universidade Federal do Ceará. E ele é um triatleta. O doutorado dele é em educação. É um triatleta, participa da São Silvestre todo ano. E é uma pessoa que me inspira a cuidar do corpo e a cuidar da alma da gente dentro de uma ancestralidade. Então, o Norval também é uma pessoa secretário que no espaço-tempo livre se trabalha com o Norval a chegar aqui. Para chegar, vendo, aguardando o Norval, ele está entrando. Esse projeto a gente está desenvolvendo aqui na Serra da Meruoca. Tem uma participação de um grupo de arte educadores. É um projeto que a gente desenvolve aqui há mais de 7 anos. A gente já está com quase 9 anos que está aqui desenvolvendo um trabalho diário. E esse projeto Cirandando, ele tem tanto a parte de arte, tem a música, tem a biodança, que permeia todo o processo. Tem Noval chegando. Oi, tudo bom? Opa, cadê você? Chegando, Norval. Ai, tá aí ele chegando. Tem que chegar um pouquinho mais, tu tem que virar o teu celular. Tu estás assim na lateral, já tá querendo que faça algum exercício. Pronto, melhorou. Bem-vindo, Norval. Ok. Bem-vindo, Thalia, Sávio, que são os educadores do projeto, Márcia, Oswaldo Serrano, que foi do BNB, que eu acho que você deve lembrar dele, também está aqui, dá as boas-vindas a ele. E quem é o Norval, né? Assim, eu quero dizer da minha grande alegria de receber você aqui hoje no projeto Cirandando, Norval, porque eu conheço teu trabalho já de muito tempo. Eu acho que a gente se conhece há mais de 20 anos, né? E nessa caminhada nossa, você me inspirou e você provocou no meu corpo muitas coisas boas, muitas mudanças em termos de me dar conceito do que é vitalidade, do que é consciência corporal. Quantos passeios a gente fez naquelas dunas, e na Taíba, e em vários lugares, e eu vi da grande sintonia que o teu trabalho tem com esse trabalho que a gente desenvolve aqui na Serra, com crianças e adolescentes,
que é o projeto Cirandã, patrocinado pelo Banco do Nordeste e pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. E e tem muitos parceiros também nesse projeto. A gente tem o Instituto Nordeste Cidadania, que é um parceirão que vem viabilizando o nosso trabalho. Tem o pessoal da Criarte aqui, do Promova, há 4 escolas envolvidas na Meruoca de ensino fundamental. Esses diretores confiaram na gente, sim, e hoje a gente desenvolve esse trabalho com 120 alunos, né? Tanto criança como adolescente, aqui na Meruoca. E é, esse, esse momento agora é um momento que a gente tem toda semana para poder deixar um legado teórico, porque a gente vai fazendo as coisas práticas e aí os pais ou os professores ou os próprios educadores vão perguntando, sim, e de fato o que é a teoria que fundamenta isso. Então essas lives elas servem para dar esse contexto teórico do que a gente está fazendo com os estudantes, né? E a biodança trabalha com a linha da vitalidade. Assim, dentro da visão da biodança, a vitalidade serve para conectar um instinto de conservação da vida. E dentro dele, com todos os protomovimentos que geram uma linha da vitalidade, que geram uma disposição vital para viver, a alegria de viver no adulto. E aí esses movimentos vêm do ritmo, da melodia, da graciosidade do gesto, da potência, da resistência, do equilíbrio. Então, tudo isso a gente trabalha na biodança e está trabalhando dentro do projeto, dentro do arcabouço da biodança, no sentido de ser o que é que eu ofereço. E aí, dentro do projeto, a gente tem também a parte de educação ambiental, a parte de educação alimentar, a consciência corporal dentro dos exercícios de biodança, e nada melhor do que você, né, para poder falar para a gente trabalho. Eu já tinha apresentado um pouco você antes de entrar, que fez doutorado em educação, está fazendo um pós-doutorado agora também, é um dançarino das danças africanas, faz oficinas lá no tempo livre de comidas veganas, de comida vegetariana. Então, assim, você tem toda a autoridade com coerência para falar com a gente sobre vitalidade. Por isso você está aqui hoje, meu rei, porque ele é baiano. Nos conhecemos no Banco do Nordeste, ele já foi um bancário, né? E foi muito bom ter conhecido o Norval lá. Acompanhou todo o meu processo assim, de criar minhas filhas, de mostrar às meninas o que é andar na lama, andar no mangue, andar numa duna de noite, então, em família. Então, tudo isso eu acho que muita gente devia conhecer para poder usufruir. E assim, quero dar as boas-vindas às pessoas que estão já entrando para assistir. O Darlilo disse que hoje é o dia do nordestino, né? E é mesmo, a gente está comemorando o dia do nordestino, e dentro dessa forma, assim, dizer Norval é um nordestino, é um baiano, né? Nós somos nordestinos, e assim, como o Nordeste leva, porque o Norval leva um bom nome quando ele participa, por ser triatleta, participa da São Silvestre da Vida, então ele leva o nome da gente e honra muito o Nordeste onde ele chega. Então, seja bem-vindo e a gente vai dialogando. Eu gostaria que tu complementasse a apresentação, se precisar, e fala para a gente um pouco desse teu trabalho no espaço, no tempo livre e dessa tua visão. O que é que você diria para esses diretores de escola, para esses professores, arte educadores, do que é vitalidade, do que é a importância de mexer com o corpo, onde é que isso se complementa com o que o projeto Cirandano está oferecendo para eles? Porque a gente ofereceu uma integração de propostas metodológicas que uma dialoga com a outra para que haja uma potência no resultado, que seja efetivo o resultado. E aí a gente já conversou sobre espiritualidade, já conversou sobre afetividade, e hoje você vem nos brindar com a vitalidade, tá bom?
Seja bem-vindo e está contigo a fala. Ok. É, o poder de fala, né? Ele precede uma autorização, e essa autorização eu peço agora aos meus ancestrais, né? Que me passaram esse legado. Então, fazer essa reverência antecipada aos nossos ancestrais, pelo que foi passado, verbal e não verbal, ao longo de várias viagens, nos dá força para repassar dentro de uma coerência e uma integridade a história, né? A história nossa. E a história de todos, partindo do princípio de que tudo nasceu na África. A arqueologia fala isso, a história fala isso, os estudos da ancestralidade também. Depois vem a diáspora e traz aí as ancestralidades indígenas e outras mais aí. Mas eu fico muito feliz pela oportunidade que a Cássia, aí, velha amiga de várias trajetórias por vários territórios, né, nos foi concedido, né, esse presente, esse prazer da convivência salutar, principalmente. E eu fico muito agradecido pelo convite, né? Dentro do possível, honrando aqui essa ancestralidade, eu vou tentar aqui trazer assim, alguns olhares que transitam por alguns princípios, né? Uhum. Eu venho de uma cidade chamada Lençóis, né? Chapada Diamantina, na Bahia. Quem não conhece, ela é uma chapada imensa, né? Onde tem todos os elementos da natureza. Muito bonita, com rios, cachoeiras, até Pantanal tem, grutas, floresta, né? Uma fauna muito diversificada, né? Uma flora também. E filho de Norberto Xavier Cruz com Valdir Maria Batista Cruz, né? O meu pai ele foi um alfaiate e era músico, tocava clarinete e sax, já falecido, inclusive agora em 1º de julho, com 88 anos. E a minha mãe vacilou um pouco, que faleceu com 65, que é a minha idade hoje, né? Deixar bem claro que quando eu falo em idade cronológica, eu pretendo ver se eu chego aos 120 correndo, com a Cássia falou assim, fui alguma São Silvestre, realmente agora eu estou transitando pelo triatlo, né? O triatlo é aquela prova que você nada, depois pega a bike, depois você corre. Esse Ironman é a prova maior que existe dessa modalidade, onde você nada 4.000 metros, depois você anda de bike 180 quilômetros, depois você corre 42. Aí dá o quê? Em torno de 14, 15 horas, né, de atividade. O último evento meu foi África do Sul, como mundial. E atualmente eu estou no trânsito, né, entre Fortaleza e Salvador, porque eu estou entrando num projeto aí do pós-doutorado, né, nessa área de educação, trabalhando com autopercepção. E eu sou o primeiro de 5 irmãos, 6 irmãos, inclusive, né, porque um foi falecido com 6 meses. E tem um lugar aí que me traz uma certa responsabilidade, porque, sendo o primeiro, essa coisa dos exemplos, né, das formas de ser, né? E depois que eu fui crescendo, mesmo saindo da Chapada e seguindo a mamãe, porque a mamãe ela foi funcionária pública das Secretaria da Fazenda, e a família seguiu a mamãe. Foi muito matriarcal a minha família, né? Porque a mamãe que comandava as coisas, por ser a pessoa que tinha o salário fixo. Papai não era um salário fixo, papai vivia da alfaiataria quando dava. E a música nunca deu uma grana para sustentabilidade. E eu tive uma sorte porque a mamãe trouxe a vovó. A vovó era a pessoa que tinha uma pensão, que era da minha bisavó. Essa pensão foi a primeira pensão da cidade, né? E quem conhece a Chapada hoje
ela vive de turismo, né? Desse ecoturismo que, infelizmente, é depredativo, né? Mas não é o caso agora se comentar isso. Então, eu tive uma sorte de que tinha um rodízio lá na minha casa, né? O rodízio, você, uma semana ficava com o óleo de peroba e a parte da flanela, passando os móveis de jacarandá, o outro ia para o piso de cimento vermelho, passando a cera, e tinha um escovão, porque não tínhamos condições de comprar enceradeira, e na cidade de Irecê só tinha uma enceradeira, né, que era da Dona Isabel, que era uma pessoa que tinha uma loja imensa. E o outro ficava na cozinha. A cozinha, a vovó era muito boa de forno e fogão. Então, os 3 primeiros filhos, depois que vieram os outros 3, tivemos essa oportunidade de transitar por essas tarefas, né? Eu chamo essas tarefas porque as tarefas hoje elas foram praticamente ou jogada para o que se chama de empregada doméstica, né? Que nós não tínhamos. E, logicamente, são tarefas que ontem mesmo eu estive fazendo uma vivência culinária em uma casa, um apartamento por andar, chiquérrimo, assim, mas assim, a pessoa que me contratou ficou olhando, né? Eu ainda chamei para cortar uma cebola, mas o trabalho foi para ser feito com a empregada. E aí eu falei assim, olha, mas é interessante você aprender a cortar uma cebola. É importante você ver aqui a textura de um brócolis e qual o tempo que fica de fogo ou de vapor um brócolis, que é uma flor, e a diferença de um inhame, por exemplo, ou de uma macaxeira. Quer dizer, uma empresária que ela distancia dessas ações basilares, né? E, logicamente, isso traz afetamentos no corpo, não tem como. E quando o corpo é afetado por essas distâncias, normalmente as relações interpessoais também são afetadas, né? Não dá para você dissociar hoje nessas questões, né? Não dá. Inclusive, nessa questão hoje, né, de pandemia, esses corpos também não tem como não ser afetados, né? Eu vi uma cena hoje que me entristeceu. Uma criança, acho que ela devia ter uns 12 anos, estava com o celular no WhatsApp com a outra criança de 10 e ela pintando. E a outra lá, você vai pintar o que agora? Aí ela falou assim, não sei, vamos fazer assim, vamos fechar os olhos. Mas fecha os olhos, aí você pinta, depois eu pinto. Depois a gente vê o que é que saiu. Então, parece uma interatividade, né? Como estamos aqui agora, né? Mas eu acho que o corpo a corpo, o olhar, o cheiro, o toque, eu sou um pouco cético, né? Com relação a esse formato que estamos aqui, né? Não sei quantas pessoas tem aí assistindo, né? Mas assim, tem um lugar de fala que eu estou usando esse poder de fala agora, mas sabedores nós, você é da biodança, né? Eu sou da consciência corporal, da dança, sabemos que esse corpo ele fala muito profundo com outro corpo, né? Através de outros canais de comunicação, né? E os não verbais são os ancestrais, né? Não dá para fazer uma ritualística. Eu sou uma pessoa de santo também, tenho a cabeça em Xangô, com Yansan, então assim, uma feitura não dá para ser online. Quer dizer, por quê? Porque foge a esses princípios ancestrais, né? Então, eu vejo com eu estou muito preocupado, né, com a situação hoje colocada, nessa relação de ensino-aprendizagem, nessa relação de comunicação hoje, aonde os nossos corpos são afetados de várias formas, né, e você termina perdendo potencialização, né, e também percepção, porque você termina omitindo outras linguagens. Isso me deixa assim um pouco preocupado, porque não dá para definir os teóricos do corpo também assim. Eu acho que estamos ainda assim. Vai para onde mesmo isso, né? Isso me preocupa. Isso me preocupa porque eu estou com uma cliente da área de educação, professora da Unilab, com 10 horas de home office, né? Então assim, aí a ciática
que é um nervo ciático, né, que vai trazer a ciatalgia. Aí aparece a ciatalgia. Sim, ele vai fazer o que com a ciatalgia? Será que é só mudar a posição do corpo, sair da cadeira, que eu considero um, uma das invenções mais agressivas ao corpo? Mas, assim, qual é a compensação desses 10 horas de dormir office? Esse corpo, se ele não está adaptado nem à bipedia, que é o caminhar normal, imagina a sentar 10 horas, né? E você vai, bota uma pessoa num padrão de quadrupedia e você vê a dificuldade dessa pessoa, né? Então, assim, bases ancestrais de corpo, né, quando elas são esquecidas ou negadas, não tem como entrar na questão patológica. E não dá para dizer que uma crise ciática não tem influências profundas nos outros corpos dentro desse corpo físico. Isso me preocupa, sabe? Assim, para os educadores presentes, eu fico assim, eu já dei aula aos educadores e pedi ao educador para ficar naquela posição que no yoga se chama senza. Você senta sobre as suas pernas, né? Coloca a sua bunda nos calcanhares, né? Mas assim, com 3, 4 minutos, os professores começam a sair da posição. Por quê? Porque tem uma pressão, né, na articulação do joelho ou de tornozelo, e logicamente quando 2 minutos 3 sai, é porque não faz, né? O corpo fala, eu não sustento isso. Nada contra, mas tem uma denúncia ali. E logicamente aí entra um princípio afro, que é o dizer a fazer, né? Então assim, e normalmente eu já vi professores condenar essa posição para alunos, 3, 4, 5 anos, né? Mas essa condenação não tem base científica. A condenação é porque ele não faz, ele não consegue fazer. Então, fica distorante as crianças nessa posição que é super normal para elas e para os professores não consegue. Por quê? Porque cresceram com 90 graus relação tíbia-coxa, 90 graus relação coxa-tronco, 90 graus relação braço, o notebook, por exemplo, e uma visão de cone. Porque é outra situação complexa, né? Assim, para a região da cintura escapular, né? Que envolve ombros, peitorais, a parte dorsal. Porque 80% do dia o olhar é um olhar de cone, não é um olhar holofótico. E não tem como dizer que eu, se eu estou no olhar de cone, eu tenho uma tendência a trazer esse ombro para dentro. Tem uns testes de ver qual a flexibilidade desse peitoral. E esse peito fechado. E o peito fechado não é só pela posição. O peito fechado é pelas cargas desse caçoar que carregamos, e todos têm seu caçoar. O que vai determinar a diferença é a quantidade de coisas que botam no caçoar. E essas coisas podem ser materiais e podem ser imateriais. Elas podem ser sentimentais, elas podem ser espirituais, né? E aí, que hora você tira seu caçoar? E se o seu caçoar pesa lá atrás, ele reflete lá frente. Se seu olhar também é de cone, ele vai refletir também nesse fechamento dessa contração. E aí os corpos fecham. Os corpos fecham e, naturalmente, as relações também fecham, se limitam. E onde é que fica? Às vezes a pessoa fala em expansão, em liberdade. Fala, simplesmente fala. Mas você não vê o corpo em expansão. Você não vê o corpo em movimento de liberdade. Você vê contração, tensão. Entendeu? Então, é muito... É a mesma coisa de um professor mandar o aluno comer uma banana, mas se ele não come a banana na frente do... Eu tinha uma situação, eu lembrei agora uma situação... Arnaldo, só um minuto, né? Assim, porque é tão rico isso que tu está trazendo. Primeiro tu vieste falando assim da tua infância e como é que a família pode contribuir para como a tua família contribuiu para o que você é hoje, né? Então assim, fazendo uma retrospectiva, uma síntese.
do que você falou até agora, a forma que sua mãe, sua avó contribuiu, e que é o que a gente está querendo hoje na Meruoca, chegar e entrar nas famílias, ter um que limpe o chão, ter um. E essas atividades domésticas, eu estou naquela hora trabalhando a atividade doméstica e estou no mesmo momento trabalhando o meu corpo. O ato de colocar as crianças e colocar os adolescentes para fazer a comida e trabalhar junto com a família nessa elaboração, e eu começar a sair do mecânico de comprar as coisas feitas, fazer comida e comer sem saber, né, como foi o processo. Quando eu me implico no processo, eu me vinculo, e aí eu vou descobrir o tipo de alimento correto, a textura dos alimentos que são mais saudáveis, como é a alquimia, que é uma transcendência dessa junção dos alimentos, que aí eu estou trabalhando a questão da vitalidade. E hoje tu falar do distanciamento que muitas vezes leva a profissão, o meio urbano, o distanciamento com isso, assim, e delegar isso a uma pessoa doméstica, me desvinculando desse processo que o dia a dia, esse cotidiano, poderia ser de consciência e de vitalidade. Não precisar eu ir buscar uma academia ou ir buscar uma coisa fora para compensar essa forma, né? Então, assim, só essa fala que tu trouxeste já inicialmente já leva a gente a um repensar desse estilo de vida. Como é que num micropasso, porque muitas vezes quando a gente já chegou a um momento do corpo, a um momento que você vê assim, ah, não, já perdi. Mas aí tu tá trazendo para a gente assim que o próprio cotidiano pode ser uma forma de ir entrando em contato com esse corpo e o fazer a sua própria comida e entrar nesse contato da cozinha, da limpeza e tudo isso ser transformado em saúde, né? E é mais ou menos o que a gente fala no projeto. Por isso que o projeto ele não é só a biodança, mas ele é a radicalização da biodança dentro da educação alimentar, dentro da educação ambiental, dentro da música, dentro da dança. Então, assim, para quem chegou depois, né, o Norval trazia isso no começo da fala dele. Então, assim, para mim já é um presente, sabe? Você já está me dando um presente, porque sua fala está muito em sintonia com o que a gente está querendo propor aqui na Meruoca. Mas, assim, dar as boas-vindas ao pessoal todo que chegou agora, Glauciane, Paulo, Márcia, Maciel. Então, assim, tem muita gente aí que já está, e essa live vai ser gravada para que as pessoas possam, os que não estão podendo assistir agora, mas vão assistir depois. Mas continue, meu amigo, não ache ruim eu lhe interromper, não é? Porque eu Não, vi tanta tranquilo. gente que chegou que eu quis dar assim para elas a síntese do que você já tinha dito, fazendo a conexão com o que a gente estuda na biodança. Observe. Pode. É, você me traz aí, no fazer, um princípio ancestral também africano, que é o dizer é fazer. Infelizmente, nessa questão do excesso de racionalidade, né, do valor que se dá à racionalidade, e nada contra a racionalidade, o que eu quero é um equilíbrio, um balanço entre essa racionalidade e o fazer. Né? Ou seja, a questão da Uhum. teoria prática, ou seja, da praxis. Né? Então, o dizer a fazer ancestral, ele vai dizer assim: eu digo que eu faço. A princípio é para dizer o que se faz. Se eu falo o que não faço, eu não disse. É mais ou menos assim. E se eu disse o que eu não fiz, eu não disse. É muito sério isso. Né? O que eu quero dizer é assim: eu fui em uma cidade dar uma palestra e eu pedi um cacho de banana, porque a cidade exportava banana. E era um público de educadores, né? E aí eu perguntei ao público, né, quem levava banana para a escola. Aí um professor foi uma risadaria, tal, o pessoal achou estranha a pergunta, né? Aí um professor falou assim: olha, eu até que comecei a levar, mas o pessoal começou a me chamar de macaco. Bem,
tem várias questões aí com a resposta dessa, né? Mas eu só falei, eu apenas peguei a seguinte questão. Eu falei assim, olha, se a cidade vive de exportação de bananas, eu acho que tem que validar esse lugar, né, e socializar essa banana. E eu fui criticar porque no início da minha palestra, antes, estava tendo um coffee break, os famosos coffee breaks, né? E não tinha banana no coffee break. Mas a Coca-Cola estava no coffee break, né? Então, aí eu fui falar um pouco dessa coisa da colonização, né? Dessas influências que são trazidas de fora. E os educadores, a própria direção, coordenação, né? Assim, não sei até onde eles validam, né, que ali, silenciosamente, está sendo educado. Todos estão sendo educados. Então, quando eu trago essa questão, né, desses trânsitos, desses rodízios que faziam lá em casa, porque quando eu tinha uma galinha, isso há 40 anos, e já bem claro aqui para os ouvintes também, que eu sou vegetariano há mais ou menos uns 40 anos, mas eu já comi de muitas coisas. E lá, quando eu era menor, eu tinha minha galinha. A galinha tinha um nome. A galinha botava ovo. A mamãe falava, olha, não come todos porque a galinha vai chocar. Aí você tem que botar esses ovos debaixo da galinha e ficar lá contando os 21 dias para sair o pinto. Depois de 30 dias, é pinto. 60 dias, é pinto. 90 dias, ainda é pinto. E lá para o sexto mês, vira um frango. E no meu aniversário, e dos outros irmãos, cada um tinha o seu frango, a vovó pedia para me escolher um, ela ia lá para o fundo do quintal, matava para a gente não ver a morte. Esse frango vinha para a panela, na mesa o aniversariante escolhia que partes queria, tinha um bolo e tinha um creme de ameixa com maisena, né, tal, com aquela calda de ameixa, e botava na geladeira a gás, a geladeira era a gás, e o aniversariante comia a semana. Então, tinha uma história ali que você conseguia ver toda a sequência de nascimento, né, do pinto, tal, 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 tal. E hoje, literalmente hoje, conversando com o cara, fala, não, rapaz, eu adoro frango. Falei, que frango? Que frango? Esse frango de granja, eu quero ir. Não, isso não é frango. Eu já tive na Ciaune, por exemplo, né, fazendo pesquisa, e 27 dias está pronto para abate. Esse frango não dorme, esse frango é cheio de hormônio. Então, assim, essas questões que as pessoas passam batida, não percebem o grau de desvitalização, né? De intoxicação, que no cotidiano vai se, vai se, vai se colocando. E, logicamente, se esse professor não leva a galinha para dentro da sala, não a galinha de granja, a galinha, se ele não leva o ovo de quintal para dentro da sala, botar a criança para pegar no ovo de quintal, pode até levar o branco lá e falar assim, olha, tem uma diferença aqui. Quebra esse ovo e vê como é a gema do ovo de galinha de quintal e a gema e vê o que, é que essa criança lá na frente escolhe, mas ela vai ter que conhecer os dois ovos. Vai ter que conhecer as duas tipos de galinha. E leva a banana. Agora, se o educador não come banana, ou tem vergonha, aí às vezes eu falo assim, comer uma banana no Rio Mar, comer uma banana no Iguatemi, na sala de alimentação, tem que ter coragem. Muita coragem para abrir uma banana. Claro que tem. Entendeu? Porque a galera está em outra, do ponto de vista da colonização. Então, eu vejo que essa educação, ela passa muito pelo fazer. Não adianta teorizar, botar o videozinho ali, bota o data show. Meu querido, traga a melancia. Abra a melancia na sala. Aí eu falei, a melancia vai sujar a sala. Limpa depois, meu amor. Qual o problema? Não. Vai levar os meninos para o parque. Norval, por amor de Deus, como é que vai levar os meninos para o parque do Cocó? Porque eles podem se arranhar. E qual é o problema? Os pais vão reclamar. E qual é o problema? Então, assim,
Essas questões que vão limitando essa criançada, eu tenho fotos de crianças entrando no Parque do Cocó, uma atrás da outra, segurando um ombro. Eu falei, como é? No Parque do Cocó, precisa essa cena? As educadoras de sapato alto e bolsinha do lado. Hã? Então, assim, tá difícil. E se quando um escapava, falava assim, meu Deus do céu, Debra, grita, porque o menino escapou. Mas escapou dentro do parque. O menino não está no deserto Saara, o menino está no parque. O parque agora, inclusive, é até cercado. Mas esses distanciamentos é o que me incomoda, porque as pessoas terminam limitando a si próprias, e, logicamente, se eu tenho um corpo limitado em ação, eu vou transmitir limitação. Não tem como. Esse corpo fala, ele fala fortíssimo. Não precisa blá, blá, blá. Se a professora entra para cocô de sapato alto, ela está ensinando algo. De bolsinha do lado, ela está ensinando algo. Se ela grita porque um correu, vixe, um correu. Aí os outros que estão quietinhos não vão correr. Agora, por que ela grita? Porque ela está com 80 ou 90 quilos e ela não pode correr. Aí complica. Porque ela podia correr atrás do menino e voltava os dois. Mas não, ela grita. Olha pra cá, menino, corre, menino. Que coisa feia. Agora, se ela corresse, com certeza ela ia fazer isso. Então, esses corpos que não são silenciosos dos professores, raras exceções, não estou passando régua nem querendo detonar a classe, porque eu também sou da classe, mas eu tenho visto muito distanciamento da ancestralidade africana, da nossa ancestralidade. E nada contra as formações. Eu tenho as minhas formações. Mas eu não deixo as minhas formas, as minhas práticas ancestrais. Quando você falou assim, a duna. Quinta-feira, tinha 20 pessoas. 1h, costa na duna, olhando a lua, descendo de costas. Quinta-feira, ali na Abrolândia. Tomando banho de mar, 1h30. E 2 crianças. O João Cândido, que é meu último filho, de 10 anos, e o Lucas, que é o filho de uma outra cliente, de 10 anos. Os meninos subiam a duna, desciam, a gente só via aquele vulto preto assim, subindo e descendo. E a galera adulta ficava assim, silenciosa. Eu falei assim, que lição essas 2 crianças estão dando? Agora imagine, essa professora que viu essa criança dando uma corridinha besta no cocó, tivesse 1h em cima de uma duna, e essa criança saísse correndo. Com certeza a professora desmaiava. Claro, no mínimo. Então, assim, essa distância, entendeu? Que a sala de aula, inclusive tem um livro, sala de aula, que espaço é esse? Essa sala de aula quadradinha, e agora fechada com um vidrinho para a coordenadora ver o que está acontecendo lá dentro. Eu acho uma merda isso. Quer dizer, essas coisas limitam essas crianças. Onde está a LDB? Que é o quê? 5 metros quadrados por criança. Aí você vê um Cristo, você vê um 7 de setembro aí, verticalizado, aí bota salas climatizadas como valor. Salas climatizadas no Ceará com valor. Por quê? Porque todo mundo tem medo do sol, tem medo do calor, não quer suar. Transpiração, sudorese, elementos básicos de catarses, de desintoxicação. Para que detox melhor do que suar? Não, eu estou tomando um suco detox. Pera, querido, por favor, vai pro sol das 10 às 14. Depois a gente conversa sobre detox. Claro. Vai correr, andar de bicicleta no sol das 12 horas, meu amor. Depois a gente conversa sobre detox. Agora, chegar no mundo verde, comprar o chá verde e dizer que é detox, amor, por favor, é mais embaixo aí essa questão. É mais embaixo. Entendeu? É mais embaixo, por favor. Entendeu? Isso é capitalismo brabo, é consumo, é querer o prato, o PF, querer o PF. Não, meu amor, vai cozinhar, meu amor.
Quando foi que você acendeu uma fogueira, bateu um tambor, dançou em volta dessa fogueira? Quando? Quando foi que você pegou minha galinha, acariciou uma galinha? Quando? Tem criança que tem medo de galinha, você sabe? A galera de alguma dessas escolinhas aí que tem medo de galinha. Aí, assim, eu me desculpe a radicalidade se eu estou sendo, mas, assim, eu venho, como você falou, assim, a minha infância é outra, eu a defendo em qualquer sala que eu entro, em qualquer terreiro que eu vou, entendeu? Eu tenho essa liberdade de falar da minha ancestralidade, do que eu estou fazendo. E se vê alguém só com discurso, com bibliografia, meu amor, por favor, vamos botar a bunda na areia quente ao meio-dia, conversar um pouquinho. Uhum. Por aí. Sim, é muito rico, né, ouvir a importância de voltar para esse cotidiano, né, assim, para essa coisa. No projeto, Norval, a gente tem falado muito da questão dos indicadores biológicos, né, assim, que atualmente a resistência ao esforço, a vitalidade do movimento, para o que observar e o que propor às crianças, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo que é uma roleta russa, a gente não sabe. Uns dizem, não, vamos ficar em casa, e a gente está tendo a coragem de trazer algumas crianças, com toda a segurança, que o risco diminua, mas assim, para poder ir para a mata, descer na mata, fazer vivências na natureza, fazer vivências de eles prepararem os alimentos deles, fazer momentos que eles possam, como você disse, ficar suado, né? Subindo uma trilha 11 horas da manhã, muitas vezes. E assim, essa questão de regular a atividade com repouso, que é como a gente vê na biodança, uma vitalidade. Não é você estar sempre a mil, nem é você não ter energia para nada, ficar querendo sempre estar dormindo. Mas esse equilíbrio entre a atividade e o repouso, a capacidade de resistência. Aqui na Meruoca, é um convite direto, eu quero lhe convidar para vir aqui um dia conhecer, porque aqui não tem um caminho que você possa ir sem suar, porque ou você está subindo ou você está descendo e quando volta está tendo que subir de novo. Então é uma eterna trilha. E assim, como é que você vê, o que é que você diz, né, nesse tempo de pandemia, como é que a gente pode realmente aumentar essa estabilidade neurovegetativa, que é uma estabilidade de, do nosso sistema imunológico, com a nossa emoção, com a nossa sensação, com a nossa disposição para viver. E a questão do instinto, né? Tu está trazendo muito, que eu estou gostando, a questão da ancestralidade, do que a gente aprende. Aqui no projeto a gente trabalha muito com a permacultura para buscar esse saber ancestral e decodificar dentro de um momento atual, mas assim, o que é que eles trouxeram e que a gente se distanciou para que a gente se reaproxime? Então, é importante isso que tu estás falando, porque está muito em consonância com o que a gente está propondo, dessa volta para poder chegar aqui de uma outra forma. E a gente não ser pego tão, como você fala, assim, tão, não vacilar diante desse tempo de pandemia, desse tempo de tantas doenças, né, fortuitas que estão chegando. Então, assim, fala um pouquinho para a gente da tua visão com relação a essa pandemia, a esse momento de vida que o medo da morte está maior do que a alegria de viver. Eu quero deixar mais forte, né, esse meu trânsito hoje aqui, né, nesses dois princípios. Eu estou assentado aqui em dizer a fazer e o cuida-te, né, são os dois princípios que eu acho basilares na ancestralidade. Quando você distancia, eu já dei alguns toques de distância disso,
adoece. É patológico, né? E é antiecológico. Olha, você me trouxe uma questão aí que para nós atléticos, né? Mas eu trabalho com clientes também não atléticos, essa coisa a gente chama estímulo-repouso. Trabalho-repouso. E tem duas curvas que nós usamos, uma chama a curva do volume, a curva da intensidade. Então, assim, essas questões hoje de volume e intensidade, e não é só materialmente falando, é sentimentalmente falando também. Né? Assim, como é que eu equilibro essas duas curvas? Né? E não é uma coisa muito simples e fácil. Partindo do princípio do modelo capitalista de gestão, onde o desempenho é foco. O desempenho é foco. O resultado é foco. A meta é foco. O corpo não. É igual a questão do Covid. O vírus é o foco. O corpo não. Mas aí a gente traz o Sebastian Cook, né? Lá no Leito da Morte falou assim, o importante não é o bacilo, não é o micróbio, o importante é o campo, é o campo. Mas quem fala de campo não é a medicina alopática, não é os laboratórios vão falar de campo. Não, porque é contra o consumo. Medicina preventiva. Quem fala em medicina preventiva? Ou até fala, mas a prática, ela está distante, não aparece. E às vezes até a pessoa fala, visão sistêmica, ela fala, mas, ih, rapaz, esse fazer aí não é sistêmico. Então, quando esse corpo é negado, é complexo você trabalhar com o corpo negado, e com foco no vírus, e no remédio. Então, é esse lugar que isso me preocupa hoje, nesse momento de pandemia. Então, voltando a essa questão desses princípios, do volume e intensidade, das cargas de repouso e, e, e atividade, hoje eu estou em uma curva assim de decrescer a intensidade, decrescer o volume e entrar em um plano mais equilibrado. E está acontecendo várias mortes nesse período agora, inclusive mortes de atletas por excesso de desempenho. E dentro de casa você já tem, pois nós triatletas, tem um rolo. Você pode rodar. Hoje encontrei com um colega aqui, ele, ontem eu rodei 110 quilômetros. Ele tem um rolo, esse rolo é ligado à tela, ele bota o que ele quer na tela, se ele quer botar montanha, ele bota, o rolo move, aperta a roda da bicicleta até você, como se estivesse subindo a montanha, e o cara rodou 110 quilômetros. Em um treino dentro de uma sala. Bem, sim, não, essa questão desse treino. Né? Mas, assim, o movimento de corpo, ele para mim, ele começa quando você acorda. Igual um gato acordando, um cachorro acordando. Eu chamo de acordar corporal. Eu acho que é necessário. É necessário você fazer o contato, toque, a automassagem, o respirar, o meditar. Né? Às vezes, se você tem um conhecimento de yoga, você vai. Se você tem um conhecimento de alongamento e flexionamento, você entra. Eu tenho uns trabalhos ligados a alguns saltos, ao entrar e sair no solo. Tem várias formas de você estar fazendo um trabalho que a gente chama indoor, né? Esses trabalhos assim, em uma área que você conhece, né? Mas assim, o importante para mim é que você acorde primeiro agradecendo a vida, né? Agradecendo que eu estou vivo, tocando no seu corpo. Nada melhor do que você estar se tocando. Se você alonga uma parte e conversa com aquela parte, se tem uma dor, você faz uma biografia, ou faz uma regressão, onde é que ela surgiu, de onde é que ela veio, quanto tempo ela está aí. Cara, tem muita coisa, né? Assim, do eu. Mas quando a mãe já acorda, ou pensando, fiz um trabalho essa semana com um grupo de 8 costureiras, e a gente fez essa vivência, né? E ela falou assim,
Não, Norval, eu já acordo pensando no café do marido e dos meninos. Só para Então, levar assim, uma lapada tua, né? não, mas eu até falei assim, meu amor, se permita, veja se amanhã você consegue. Primeiro assim, você toca assim no nariz, você passa a mão do rosto, pega nos seus seios, vai descendo a mão assim, faz assim, ah, eu tô vivo, que corpo lindo meu. Sei lá, eu inventei um bocado de coisas na hora, para ver se ela voltava com essa questão do corpo, né? Do corpo dela, ela com ela. Mas a cultura patriarcal, né? Esse machismo brabo que nós estamos aí vivendo, não deixa essa dona de casa acordar pensando nela. E, e isso não é porque é dona de casa. Você vai para o profissional, ou o profissional, ele já acorda, o primeiro ar, quando você bota na vivência, ele olha para o relógio, ou ele desliga o celular, e já está com a agenda na frente dele. Então, esse corpo ele não aparece. O corpo não aparece, nem no mental dele. E ele não reconhece que é desde o corpo as ações. É desde o corpo. A não ser que ele tenha uma caganeira, que ele tenha uma crise ciática, aí ele lembra. Entendeu? Aí é complicado. Né? Então, assim, esse chamado e essa prática diuturna, e não é atlética, não é de resultado, não é de desempenho, é de autoconhecimento, é autorreflexivo, é de contato sutil, interno, silencioso. E pode botar a música se quiser, mas assim, eu comigo, e às vezes a gente até se assusta com os afetos do movimento. Aí é que tá. Então, assim, o movimento afeta, o movimento transcende, o movimento me leva ao passado. E ele é ancestral. E não tem movimento errado. Pode existir corpos limitados a certos movimentos, mas movimento errado não é por aí. É a mesma coisa do médico assim, cuidado com o sol que dá câncer de pele. Aí eu falo assim, em que pele, meu amor? Durante quanto tempo, meu amor, no sol? Você está hidratado ou não? Tantas perguntas que antecedem essa falsa afirmativa de que o sol dá câncer, o sol causa câncer. Então, eu acho interessante, talvez, criar um sistema de olhar para as crenças e ver que algumas são improcedentes. Uhum. E principalmente as crenças Norval. limitantes. Principalmente as crenças limitantes. Entendeu? Uhum. Norval, a gente vai já terminar, porque está Tudo bem bem. pertinho e eu estou morrendo de tristeza, porque foi bom demais, né? E assim, qual a mensagem que tu deixarias para a gente com relação a o que é vitalidade e consciência corporal? Assim, o que é que a gente, além de tudo isso que tu falaste, mas o que é que tu dirias para fechar esse momento tão rico de contato com a nossa ancestralidade e nossa corporeidade, né? Que é o que a gente vê na biodança. Olha, eu vou deixar a mensagem de que se abracem, se goste, beba água como se fosse um manjar dos deuses. Abrace uma árvore, toque sua mão na terra, role na grama, tome banho de mangueira, vai ao mar, anda de bicicleta, gargalhe, dance,
e se permita relaxar, entendeu? Assim, descomprometido. Uhum. Dê tempo para você, porque você merece, porque eu mereço, que nós merecemos. Ô, bicho velho lindo que eu amo. Obrigado. Olha, muito bom, muito bom. Nem que a gente se encontre assim, mas saudade dos meus passeios noturnos, né? Com Sim, Marina, sim, Bárbara sim. e a Júlia na barriga. E Sim, hoje eu está tudo lembro, eu grande lembro. já. Nossa. Botar a Marina aqui para poder atravessar o mangue. Então, Ah, legal. deixa muitas marcas boas sempre que eu encontro com você. Capacidade de você ter expandido a minha consciência num batuque depois de um momento de consciência corporal. Então, foram muitos momentos e você está aqui hoje por essa sua coerência existencial. Então, gratidão, gratidão a todas as pessoas que estão aqui com a gente nessa live. E assim, dizer que ela é uma parte da metodologia da plataforma online do projeto Cirandando, que a gente agradece muito ao Banco do Nordeste, ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, todos os parceiros, o Instituto Nordeste Cidadania, que é um grande parceiro nosso, e a você, Noval, que também agora é um parceiro nosso, que tá, que veio contribuir e que ela vai ficar gravada, essa live, quem quiser pegar desde o começo, dentro do Instagram, do Portal Vida, e também dentro do nosso canal do YouTube, Projeto Cirandando. Quem quiser acompanhar vai ser muito bom, porque tem muita coisa lá. Já teve a live da Zumira sobre afetividade, da Fátima Landim sobre transcendência, e agora essa linda sobre vitalidade. Então, para nós é uma grande alegria. Todos estão muito no nosso coração e que venham aqui um dia conhecer o projeto pessoalmente. Você é esperado, viu? Muito por nós. Tá, obrigado. Tudo de bom. Vocês também. Terminou. Uma pena. Tchau, obrigado. Te amo, Norval. Tchau. Tchau.